Fala galera, tranquilo? Hoje um quadro novo para vocês. Hoje uma aula prática sobre hormônios vegetais. Atrás de mim tá a pitanga, aquela mesmo que eu fiz um vídeo no Facebook que fiz a poda 2 meses atrás. Fala galera, beleza? Hoje eu vou separar uma dica diferente para vocês. Uma aula prática sobre gema apical e gema axilar. Eu tenho aqui uma dicotiledônia, é uma pitanga. Se eu deixar ela continuar crescendo, aqui nós temos gemas apicais, que é a ponta do galho. Essas gemas apicais, elas vão estimular a auxina a ser muito produzida. O que vai acontecer? Os galhos vão continuar crescendo de forma verticularizada, ele vai começar a crescer muito, e os ramos não vão conseguir. Nós chamamos isso de dominância apical. Então o que eu vou realizar hoje aqui? Eu vou cortar aqui as pontas do galho, para deixar essa planta incorporar as gemas axilares, que são essas gemas laterais, que vocês podem reparar aqui, ó. Isso aqui é um ramo, isso aqui é uma gema axilar. Pode reparar que o fruto está vindo da gema axilar, tá vendo aqui? Então eu vou estimular através da poda. Então vamos lá, eu trouxe aqui minha assassina. Então vamos lá. Vamos lá, começar a cortar. Vou cortar aqui, cortar esse galinho, vou cortar aqui também, vou cortar aqui. Eu não estou matando a planta, estou simplesmente estimulando essa planta a vir para a primavera de uma forma mais forte, com bastante fruto. Tem gente que pode errado e acaba assim, matando essa planta, então tem que tomar muito cuidado. Eu vou aqui cortar mais umas 3 aqui em cima. Repare que eu estou cortando a da parte superior, que é a gema apical. Ó, vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou estimular então essas plantas a desenvolver. Inclusive naquela época eu já tinha comentado, galera, daqui 2 meses eu vou mostrar para vocês a formação dos frutos. E hoje é o que eu vou estar fazendo aqui com vocês. Então, se acomoda aí, aproveite bastante essa aula. Espero que vocês curtam esse novo formato. Um quadro novo, na verdade, não é um quadro assim como o Biologando, nem o Tá Fácil, não. É um quadro esporádico, quando eu acho oportunidade eu faço. Então, aproveitem e usem e abusem dessas informações para garantir o seu vestibular. Vamos gabaritar essa porqueira, velha. Belezura? Então, é nóis. E vamos começar! O primeiro hormônio que eu quero já falar para vocês, é um dos principais hormônios que existem aí para a planta, é a auxina, o AIA. A auxina é disparado o hormônio que a planta mais utiliza durante a sua vida. A auxina ela tem várias funções. Dentre elas é o alongamento celular, ou seja, estiolar a planta, aumentar ela de tamanho em forma vertical, ela começar a crescer sem parar. Tá? Como essa pitanga aqui, que tem 4 anos de idade, ela já está crescendo bastante. Olha lá, tá maior que eu, olha o tamanhão dela, tá? Tá cheia de frutos, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Além da auxina promover o estiolamento de uma planta, ela também promove, que é o alongamento celular, ela também promove várias mudanças, várias modificações nessa planta. Tem um detalhe, a auxina em grandes concentrações no caule, ela aumenta muito, alonga demais o caule, porque para o caule poder crescer tem que ter muita auxina. Já na raiz tem que ter pouca quantidade, se tiver muita auxina, a raiz para de crescer. Então já fica ligado com essa dica. Bom, aonde que a auxina ela é produzida? Normalmente ela é produzida nas gemas, são nas gemas apicais, então normalmente na ponta dos caules, dos ramos e também na ponta da raiz. A auxina acaba se distribuindo muito bem pela planta. A forma que a auxina é conduzida é através dos vasos condutores, que é o xilema e o floema. Uma coisa interessante sobre a auxina, que eu já tinha comentado também em um vídeo passado lá no Facebook, é que a auxina, quando ela é produzida nas gemas apicais, ela impede o crescimento das gemas axilares. Então isso é chamado de dominância apical. Então já fica ligado, porque isso é uma baita dica para o teu vestibular. Toda vez que você não tiver a poda, que você não tiver aí o corte das gemas apicais, as gemas axilares, que seriam os ramos, eles acabam não crescendo. Então já também fica ligado quanto a isso, porque é uma dica boa também, que normalmente as provas têm cobrado muito sobre esse fato. A auxina também ela é muito poderosa na questão das movimentações, então ela é muito famosa na questão do tropismo. O tropismo são os movimentos de curvatura que o vegetal tem de acordo com a gente, que pode ser a luz, que é o fototropismo, que pode ser a gravidade, que é o geotropismo, ou o contato, que é o tigmotropismo. Existem vários tipos de tropismos, então a auxina está envolvida a esse processo.
mais pra frente eu vou estar fazendo um vídeo só de tropismo para vocês. Ela funciona também como herbicida natural, que é uma coisa super interessante. Ela, às vezes, numa grande quantidade, uma grande concentração, ela pode matar aí algumas pragas, ela pode servir como herbicida natural. Ela, se tiver em condições boas também, uma grande quantidade na folha, ela impede a abscisão foliar. Então isso é interessante porque toda vez que uma planta perder folha, obviamente que para a planta isso não é bom. Eu não posso esquecer também de falar de uma função muito importante, que é o desenvolvimento e a formação dos frutos. A auxina está completamente ligada a formações dos frutos. Então a gente também não pode esquecer disso. Inclusive, a auxina, quando ela tiver em grande mesmo, uma quantidade muito elevada, ela pode desenvolver até a partenocarpia, que é o desenvolvimento ovariano, o ovário da flor desenvolve sem a fecundação e acaba formando um fruto sem sementes, como é o caso aqui da nossa amiguinha bananinha. A banana, ela é um fruto sem semente. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Olha, é o seguinte, toda vez que você desenvolver a partenocarpia, você tem um fruto que não foi fecundado, então, consequentemente, ele não tem semente. Então, eu vou pegar aqui, vou abrir uma bananinha aqui para vocês verem. Vou dar uma mordida gostosinha nela. E ó, como vocês podem reparar, ela não tem semente, tá? Ela não tem semente, é uma planta sem semente. Então a banana, ela acaba sendo um fruto partenocárpio pela ação da auxina e também da giberelina, que é o próximo hormônio que eu já vou estar falando com vocês. A auxina também ela tem um poder muito grande de desenvolver não só o fruto, mas também desenvolver a semente de uma planta. E isso é muito legal, porque, queira ou não, sem desenvolver, sem germinar a semente, a planta não cresce. E como vocês podem perceber, no caso aqui da pitanga que está atrás de mim, nós estamos no início da primavera. Então, essa planta está vindo com muita força. E ela começou a desenvolver os seus frutos, né? Frutos bem pequenininhos, é um fruto bem saboroso, ele é até um pouco azedinho, né? Que é no caso da pitanga. Reparem a cor dele, eu vou estar falando bastante sobre cores daqui a pouco. Esse fruto, para se desenvolver, além da auxina, existe um outro hormônio também muito importante no desenvolvimento dos frutos. É a giberelina, que é um outro hormônio que eu tenho que falar para vocês. Assim, a produção da giberelina, normalmente, ela encontra-se nas raízes e ela acaba se distribuindo para toda a planta. A giberelina, ela é muito, muito importante porque ela desenvolve também a floração. Ela é indispensável para a planta poder reproduzir. Uma coisa interessante sobre a giberelina é que ela é um hormônio que ela estimula a quebra do amido em glicose. Então ela deixa os frutos mais doces. E isso acaba atraindo os agentes polinizadores e também animais para consumir esses frutos e acaba auxiliando bastante na distribuição dessa planta. Além desses fatores, a giberelina também está envolvida totalmente ao alongamento das células, mas principalmente no processo da divisão celular. Tá? A giberelina, ela é auxiliadora no processo da divisão. Mas cuidado, porque o principal hormônio da divisão celular não é a giberelina, é a citocinina, que está envolvida a citocinese, que é a divisão da divisão celular das plantas. A giberelina ativa um hormônio muito interessante que é chamado de alfa-amilase. Então esse hormônio é o que vai quebrar o amido em açúcar, então é bem legal. O terceiro hormônio que eu quero aqui passar para vocês hoje é a citocinina. Citocinina vem do nome citocinese. Citocinese é a divisão celular das células vegetais. Lembrando que essa divisão celular da célula vegetal, ela tem uma divisão centrífuga, ela começa iniciando aí o processo da divisão no centro da célula e vai para as periferias, então nós chamamos isso de divisão centrífuga. Em concentrações ideais, ela também auxilia no processo da ramificação, que é, no caso, o desenvolvimento das gemas axilares e também no processo da diferenciação celular, ou seja, ela consegue pegar os meristemas através de uma alta dose. Os meristemas, eles, na hora de serem formados, serem produzidos, eles terão uma diferenciação de células, ou seja, uma formação de um tecido específico para a planta. O que é interessante também poder passar é que a citocinina ela retarda o envelhecimento de uma planta. É isso mesmo, ela faz com que a planta não envelheça e faça com que ela fique jovem um tempo razoável, um tempo legal para a planta sobreviver. A citocinina, diferentemente da giberelina e da auxina, ela é produzida nas raízes. Enquanto a auxina e giberelina é normalmente produzida nas regiões superiores, as gemas, a citocinina é produzida nas raízes. Então ela acaba utilizando o xilema como um vaso condutor desse hormônio. O quarto hormônio que eu quero passar para vocês hoje aqui é um hormônio muito importante, que é o ácido abscísico. Esse hormônio está completamente envolvido à parada da planta.
Ou seja, é um hormônio que vai fazer com que a planta estabilize, sossegue o facho, pegue o metabolismo dela, desce lá embaixo. Por quê? Porque é um hormônio destinado ao outono, ao inverno, às plantas que vão parar de ter sua ação. Eles irão realizar o fechamento dos estômatos, eles preservam a planta e acabam criando uma dormência para as gemas e sementes, fazendo com que a planta desça muito o seu metabolismo e reduza o máximo possível. O ácido abscísico, assim como a citocinina, ele é produzido nas raízes e utiliza o xilema para ser conduzido para toda a planta. E por último, o quinto hormônio, que é o gás etileno. Diferente dos outros, ele é um gás que é eliminado, que é produzido normalmente nos frutos maduros e também nas folhas, e ele tem uma função muito importante, que é o amadurecimento, fazer com que os frutos verdes se tornem maduros, né? Então ele acaba alterando o amido em glicose, deixando aí a clorofila em outros tipos de pigmentos mais chamativos, mais aromáticos, deixa as moléculas menores, então elas se espalham pelo vento, então isso acaba atraindo os agentes polinizadores, os animais para o consumo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da pitanga. Eu tenho aqui na minha mão, ó, um fruto verde, pequenininho, que não ainda está maduro, e um fruto maduro. Reparem a cor. O verde é porque esse fruto não está pronto, então é a clorofila que está em ação. Já no caso desse fruto que está muito maduro e está bem adocicado, é no caso de outro pigmento. Nesse caso, o pigmento chama antocianina, que é um pigmento avermelhado, alaranjado, e óbvio, isso acaba atraindo vários animais para o consumo para a dispersão da semente desse vegetal. Por exemplo, o gás etileno está completamente envolvido ao amadurecimento dos frutos. Então eu peguei aqui uma banana, que ainda não está, ela está começando a iniciar o processo do amadurecimento dela. Repare essas pequenas manchas pretas, ela está começando a ficar bem madura, né? Agora, no caso, essa banana aqui, ó, reparem que ela tá verdinha ainda na ponta, tá vendo? Ó? Então, quer dizer, ainda essa banana precisa passar por um aumento gradativo do gás etileno. Já no caso dessa banana aqui, ela já é uma banana que está bastante madura. Olha só como ela está preta na casca. Então, isso aqui mostra claramente que o gás etileno está altamente concentrado e o fruto amadureceu. E o que é legal é que se eu deixar esse fruto do lado desses frutos que não estão maduros, o processo vai acontecer muito mais rápido, porque o gás vai espalhar, né? Lembra quando aí as pessoas de idade colocavam um jornal em volta, né? Ou até hoje coloca nas vendas o jornal em volta do fruto, é para concentrar o gás etileno e amadurecer rápido aquele fruto. É bem legal isso, é bem interessante. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, espero mesmo que vocês tenham gostado desse formato. Eu tô aqui com esse figura do cocada do meu pé, ele não tá deixando eu gravar direito. Eu vou pegar eles para vocês verem, olha só. Vem cá. Aqui, ó. Fala tchau, galera. Muito obrigado. Fala lá, ó. Fala lá. Olha lá. Ai, gente. Fala assim, ó. Tá fácil, não. Galera, tem muito cachorro na rua para ser adotado. Muito cachorro na rua para ser adotado. Cocada foi um deles, que teve sorte de eu pegar e dar comida, atenção, carinho. Então, ao invés de você ir lá comprar cachorros caros, lógico, não tô falando pra você não comprar, compra também, mas pode estar adotando um parceirinho para ele. Tem muito cachorro na rua precisando de ajuda em várias instituições de caridade aí da vida. Valeu? Espero que vocês tenham curtido essa aula, muito obrigado, é nóis e tamo junto, tá fácil não, em todos os momentos, em todas as soluções deste Brasil. Valeu, tudo de bom, é nóis e tchau.